Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Amém. A graça e a paz do nosso bom Deus seja com todos. Muito bom estarmos aqui louvando e glorificando o nome do nosso Deus, esse que é o Senhor de toda a glória. E agora vamos, ainda nesse espírito de louvor e de adoração, aquietar os nossos corações e nos aproximarmos uma vez mais do Senhor por meio da sua santa e preciosa palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Como você pode ver aí na tela, Atos capítulo 16, a partir do versículo 10. Atos 16, a partir do versículo 10. Nós vamos aí quebrar um pouquinho a nossa série, né, no Evangelho de Mateus e falar sobre esse texto. Obrigado, meu irmão. Esse texto no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 16, a partir do versículo 10. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
O carcereiro se desesperou, se despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus de toda glória, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor por essas 3 histórias tão tremendas, tão impactantes. E pedimos ao Senhor que elas falem ao nosso coração nessa noite, porque são palavra do Senhor para o nosso coração. No nome de Jesus nós pedimos: abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento, para que possamos desfrutar, nos deleitar do alimento da Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, é fato que nas nossas vidas, no dia a dia, nós enfrentamos muitas lutas, não é verdade? Muitas e muitas lutas. Uma delas, certamente, é com relação aos nossos familiares que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Quantas mães choram pela vida dos filhos, quantos pais choram também pelos seus filhos, quantos filhos choram, dobram os joelhos em favor dos seus pais, ainda não convertidos. Eu mesmo tenho muitos familiares, né, que não são convertidos, já falei aqui várias vezes para os irmãos. Recentemente tive a graça, o privilégio de ver a conversão do meu pai, a conversão de um dos meus irmãos, né? A minha mãe orou a vida inteira pela conversão do meu pai, e agora, já na velhice, verifica lá, irmãos, o barulho aí, se não teve nenhum problema, mas já na velhice ela está experimentando, né, tendo o privilégio de ir para a igreja junto com meu pai. Então, nós podemos ver que Deus trabalha. O texto que nós lemos hoje, ele apresenta 3 histórias, onde Deus age em favor de 3 pessoas diferentes, impactando não só aquelas pessoas, mas todo o entorno delas. No caso específico aqui, 2 delas impactam a própria família dessas pessoas. E o segundo caso, que é o caso daquela jovem, impactou o meio onde ela vivia. Isso nos mostra que a gente pode crer no poder de Deus. Nós podemos confiar que Deus age para a salvação, não apenas de nós mesmos, mas daqueles que nós amamos. E é isso que eu queria ver com os irmãos nessa noite. Passear um pouquinho por esses textos. Não vai ser uma exposição detalhada de cada ponto dele, mas olhando especificamente para essa obra que Deus fez na vida dessas pessoas. O contexto aqui, desse trecho que nós lemos, é um trecho longo, mas os irmãos atentos puderam perceber que trata-se de uma sequência de fatos que acontecem todos eles num lugar chamado Filipos. Aqui, se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai ver que estão em uma comitiva Paulo, Silas,
Timóteo, que se juntou a eles no texto anterior, e Lucas. Então, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, esses 4 homens, eles tinham a intenção de ir para a Ásia. Olha aí comigo os versos 6 e 7 do capítulo 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, como Deus trabalha, né? Eles foram impelidos pelo próprio Espírito do Senhor a pregar naquela região da Ásia, né? Frígio-Gálata, eles estavam na região Frígio-Gálata, que era uma região da Ásia, mas eles queriam continuar avançando na Ásia. E aí, de repente, o Espírito mudou os planos deles. Falou, não, vocês pregaram aqui, agora vocês não vão para lá mais não. E aí o texto diz, então, que à noite, lá no versículo 9, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, mediante a essa instrução do Espírito, o texto que nós lemos aqui, versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim partiram, então, aqueles 4 homens para Filipos. E ali chegando, nós vimos o relato de 3 momentos diferentes naquela cidade, onde Deus usou aqueles homens, em especial o apóstolo Paulo, para pregar a palavra de Deus. E a vida daquelas pessoas foi transformada. E aí eu gostaria de pensar nos irmãos nessas 3 histórias do poder do Evangelho. O primeiro ponto que eu destaco é a graça que alcança a todos, e de formas diferentes. É a mesma graça de Deus, é o mesmo Espírito de Deus, mas ele alcança pessoas diferentes, de formas diferentes. O primeiro caso que nós vimos aqui é o caso de Lídia, nos versos 13 e 14. Diz o texto, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então eles foram, não para o meio de uma praça, não para dentro de uma sinagoga, mas aqueles 4 homens foram para a beira do rio, lugar onde geralmente se reuniam ali as mulheres para lavar roupas, que é bem diferente. A gente falou hoje cedo aqui do contexto, né? Que a gente tem que sempre levar em conta. A gente não deve pensar que naquela época as mulheres tinham máquina de lavar em casa, seus tanquinhos, né? Tudo. Não. Elas se dirigiam até lugares onde tinha água corrente para poder lavar as suas roupas. Então, era o rio. E para ali Paulo foi, porque o texto diz aqui que ocorreu a eles que ali havia um lugar de oração. Talvez naquele lugar onde aquelas mulheres se encontravam, já havia um lugar de oração. O texto não diz que eles criaram aquele lugar. Tanto é que o texto vai dizer que Lídia, que era essa mulher de Tiatira, ou seja, ela era gentia, ela não era uma judia, ela era alguém que não fazia parte do povo de Deus originalmente, né, o povo de Israel, mas o texto diz que ela era uma mulher temente a Deus. E Paulo e Silas, Lucas e Timóteo se dirigem até aquele lugar, e o texto vai nos dizer que ali eles pregaram a palavra de Deus. O verso 14 diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E aí entra a graça de Deus. O que o texto diz?
o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Aqui é Lucas escrevendo, né? Por isso ele se dirige a Paulo aí na terceira pessoa. O Senhor abriu o coração de Lídia. Lídia era uma mulher temente a Deus. Lídia estava num lugar de oração, mas também num lugar de trabalho. Mas quem fez a obra no coração dela foi o Senhor. Ela estava ouvindo a palavra num lugar ali, provavelmente um lugar calmo, à beira de um rio, junto com outras mulheres. E Deus toma a iniciativa de amolecer o coração daquela mulher, de abrir o seu coração. Deus a alcançou com a sua graça. Mas num outro momento diferente, na sequência do texto, nós vemos uma jovem possessa. Dos versículos 16 ao 18, nós vimos que Paulo, quando ele seguia, então, veja como a história está conectada. Em mais um dia em que ele saiu de sua casa, ou pelo menos do lugar onde ele estava ficando hospedado ali em Filipos, para ir até aquele lugar de oração, seguidamente uma mulher possessa de um espírito de adivinhação ia atrás deles. E Paulo ficou incomodado com aquilo. É engraçado que o texto diz que aquela mulher falava assim, no versículo 17: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então aquela mulher falava uma verdade, né? Mas o texto diz na sequência que Paulo ficou indignado. Por que será que Paulo ficou indignado, meus irmãos? Porque Paulo teve o discernimento que aquela mulher não estava adorando a Deus. Era um espírito de adivinhação que a possuía. Ela não estava plena das suas faculdades mentais, espirituais. Era o diabo como que afrontando. Porque as pessoas ouviam aquilo e davam crédito à adivinhação, porque ela já era usada pelos seus senhores para isso. Então isso incomodou Paulo. Isso o deixou indignado. E o texto diz então que Paulo, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Mais uma vez, foi Deus que agiu na vida daquela mulher. Foi Deus que fez o coração de Paulo se indignar. Foi a graça de Deus que fez com que depois de vários dias, num belo dia, Paulo parasse, se voltasse e expulsasse o espírito da vida daquela mulher. Foi por meio de um exorcismo que ela foi liberta da garra do diabo e das mãos dos seus senhores. Vale salientar que o texto não explicita para nós, não deixa claro se aquela mulher se converteu, diferente do caso de Lídia, onde há um relato de batismo, de conversão. Aqui não fala sobre essa mulher. Então a gente não pode avançar muito nesse sentido, mas no mínimo a gente pode dizer: Deus libertou aquela mulher daquele espírito imundo. Por quê? Porque na sequência do texto, como lemos, os senhores dela ficaram indignados, porque acabou com a fonte de lucro deles. Não é verdade? Então Deus libertou aquela mulher. A graça de Deus a alcançou, de uma forma diferente do que alcançou Lídia, mas alcançou. E nós temos o terceiro caso, a partir do verso 24, que é o caso do carcereiro. Mais uma vez, é o mesmo evento seguido da consequência daquela libertação que houve na vida daquela mulher. Os senhores dela ficaram revoltados, incitaram a multidão contra Paulo e Silas, e aí eles foram lançados na prisão. O texto nos diz que ali na prisão, Paulo e Silas, que ficaram lá chorando e murmurando e reclamando de Deus, não é isso que o texto diz? É isso, irmãos? Não. O que Paulo e Silas fizeram? Cantaram louvores a Deus. E Deus fez com que a terra tremesse, com que as grades daquela prisão se abrissem, com que as correntes e os grilhões que os prendiam àquele tronco se soltassem.
Deus os libertou ali. E o texto nos diz que o carcereiro, então, ficou desesperado. Mas, mais uma vez, Deus usou Paulo para acalmar o coração daquele homem. E o homem ficou talvez mais impressionado do que com o terremoto. Ele ficou impressionado com o fato dos presos terem sido honestos e não terem fugido de cara, né? As portas da prisão se abriram, mas eles tiveram cuidado com aquele carcereiro que ia se matar, que tirou a espada da bainha para se matar. Paulo e Silas tiveram cuidado com ele, e aquele homem então foi alcançado em um terremoto. Então, Deus fez 3 milagres ali, só na história, no relato desse homem, né? Ele fez o milagre do terremoto para livrá-los ali da prisão. Ele fez um milagre ético, mantendo a integridade daqueles presos que não fugiram de imediato. O texto vai dizer que foi o carcereiro, então, que, impactado pelo que aconteceu, levou eles para fora da prisão. E ele fez um milagre interno no coração daquele homem. Por meio daquela cena que aquele homem presenciou, Deus abriu o seu coração. Ele caiu aos pés deles e ele fez a pergunta que todos nós temos que fazer um dia nas nossas vidas. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aquele homem se jogou aos pés de Paulo e Silas e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Como é que uma cena daquela levou um homem a entender que ele precisava de salvação? Levou ele a entender que ele era um condenado, que Paulo e Silas estavam presos naquela prisão, mas Deus os libertou. Mas o coração daquele homem é que estava preso a um outro senhor. A devoção daquele homem ao Império Romano era tão grande que quando ele se viu impedido, né, ele se sentiu ali que não estava cumprindo a sua missão, ele queria tirar a própria vida. Mas Deus, por meio daquele evento, mudou o coração daquele homem. E o homem se jogou aos pés de Paulo e Silas. O homem os levou para sua casa. O homem limpou as feridas deles. O homem foi batizado, o homem se converteu. Deus o alcançou por meio da sua graça. Mas são 3 histórias diferentes, meus irmãos, de um mesmo Deus agindo com a mesma graça. E assim é o nosso Deus, meus irmãos. Os relatos são diferentes de acordo com a experiência de cada um. Isso prova para nós que a gente não pode padronizar os métodos de Deus. Nós temos essa tendência, né, de achar que Deus tem que agir assim e assado. Que Deus age aqui, mas Ele não age ali. Que Deus age na vida de tal pessoa, mas na vida da outra Ele não vai agir. São pessoas improváveis. São pessoas que aparecem no texto aleatoriamente. Né? Paulo e Silas não programaram esses eventos. Eles dispuseram os seus corações a pregar a palavra. E ali naquele lugar de oração, Lídia se converteu. Um belo dia no caminho para aquele lugar de oração, eles tiveram a oportunidade de orar pela libertação de uma mulher. E, fruto disso que eles fizeram, foram parar na prisão. Mas Deus usou eles na prisão para alcançar a vida de um carcereiro. Deus trabalha de formas diferentes. Assim é o nosso Deus. Vale notar, meus irmãos, um exemplo que o Hernandes Dias Lopes cita, falando do Dr. Martin Lloyd Jones, que ele costumava citar 2 milagres que têm o resultado idêntico, mas a forma diferente. O primeiro deles é o milagre que Jesus fez com o cego lá de Betsaida, lá em Marcos 8, 23. Jesus usou um método bem estranho para curar aquele cego.
Diz o texto assim, ó, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E aquele cego então passou a ver. Jesus, aquele que podia curar só com uma palavra, ele pegou aquele homem pelas mãos, levou, né, passou saliva nos olhos dele, fez todo um processo para curar aquele homem. Já num outro texto, também com um cego, lá em Marcos 10, 52, era o cego de Jericó, o cego Bartimeu. E com ele foi de imediato. Né? Não era a saliva de Jesus que era mágica e curava. Porque com o cego Bartimeu, Jesus falou assim, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aquele homem, com um simples vai, a tua fé te salvou, passou a ver novamente. 2 milagres idênticos no resultado. Homens cegos que passaram a ver, mas 2 formas totalmente diferentes, usada pelo mesmo Senhor, pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, não podemos padronizar os meios de Deus. Ele é soberano, Ele é Deus. O erro que muitos crentes cometem é esse, é querer que a experiência do outro seja a minha experiência, seja a sua experiência. O erro que muitos crentes, que muitas igrejas cometem é querer criar métodos. Né? Vem aqui e pega o lencinho ungido, porque um dia o lenço de Paulo curou, então lenços ungidos curam. E se você não for curado, não é porque o lenço falhou, é a sua fé que falhou. Isso não condiz com o texto bíblico, meus irmãos. Nós não temos esse poder, nós não temos essa autoridade de padronizar o método de Deus trabalhar. Deus alcança pessoas de formas diferentes. O que nós precisamos é nos submeter ao Espírito de Deus. O método é de Deus, meus irmãos. Isso nos leva a um segundo ponto que eu queria observar com os irmãos. Esse evangelho derruba as barreiras que nós construímos. Nós somos mestres em construir barreiras, né? Em formar preconceitos, em criar as nossas próprias expectativas acerca de Deus. Mas nesses textos que nós lemos aqui, nós vimos que Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer, na hora que Ele quer e com quem Ele quer. Como eu já disse aqui, não foram eventos programados, não foram pessoas selecionadas a dedo por Paulo e Silas. Certamente foram selecionadas a dedo por Deus. E Deus, nos seus planos, nos seus decretos eternos, impediu que aquela comitiva, né, composta por Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, fossem para onde eles queriam, onde eles achavam que tinham que ir, que era a Ásia, e fossem para aquele lugar, porque Deus tinha gente ali. Deus tinha gente ali. E eles foram alcançados. E para isso Ele quebrou barreiras. Vamos observar como o Espírito de Deus usou aqueles homens para quebrar essas barreiras que a gente cria. Primeiro, a barreira do intelecto e do sucesso. Pelo que a gente pode ver aqui, e os historiadores vão dizer o mesmo, o texto nos diz que Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura era um pigmento para o tingimento de roupas. Ela era, então, uma mulher que, podemos dizer assim, já contextualizando para os dias de hoje, era uma empresária. Era uma mulher que, resolvida, né? Trabalhava.
estava ali, provavelmente, naquele ambiente onde muitas mulheres iam para lavar suas roupas, talvez fosse até um local onde ela criasse ali, né, o seu networking para depois vender produtos, não sei. O texto não diz especificamente isso, mas fato é que era uma mulher incomum para os seus dias. Uma mulher que, muito provavelmente, um judeu tradicional daqueles dias ia olhar para ela e ia condenar aquela mulher. Os judeus não gostavam nem da samaritana, né? Imagina de uma gentia, trabalhadora, vendedora, comerciante. Mas o Evangelho quebrou essa barreira. O Evangelho alcançou aquela mulher. Quantas vezes no nosso coração a gente tem aquela tendência, entendendo erroneamente que Jesus, como Jesus veio para os que estão cansados e oprimidos, aí a gente acha assim, Jesus veio só para os pobres. Rico não tem lugar no reino de Deus. Gente bem-sucedida já tem tudo que precisa nessa terra. Mas eles não têm o mais importante, que é Jesus. E Jesus veio para estes também. Jesus veio para aquela mulher. O texto nos mostra como, mesmo o coração mais culto, mais estabilizado, ainda assim precisa de Deus e pode ser alcançado por Deus. Pode ser alcançado. Isso já me leva a uma aplicação prática. Você tem orado por essas pessoas? Ou a nossa tendência é só reclamar delas? O problema do mundo são os ricos. São eles que criam todos os problemas, as desigualdades sociais, e a gente fica só reclamando, né? Mas será que a gente ora por elas? Será que a gente ora pelos nossos patrões? Né? Pelos nossos governantes, que são muito ricos, por sinal? Nosso país tem essa característica, né? Entrou para a política, mina dinheiro de todo lado, muitas vezes até ilícito. Mas a gente precisa orar por eles. Eles também podem ser alcançados. A gente precisa orar por eles. Uma segunda barreira, a barreira da exploração e do sofrimento. Aquela jovem, possessa de um espírito de adivinhação, que andou atrás de Paulo, importunando eles dia após dia, aquela mulher foi alvo do amor de Deus. Aquela mulher foi alvo da graça de Deus. Às vezes a gente tem a tendência de discriminar essas pessoas. Aquela moça, no contexto dela, ela era uma escrava. Ela era uma serva, ela além de ser possessa, de ser escrava do diabo, ela tinha senhores que se utilizavam do espírito de adivinhação que estava nela, para obter lucro com aquilo. Ela era um instrumento, ela era uma ferramenta nas mãos daqueles homens. Era uma pessoa invisível para a sociedade, em termos de se preocupar com o cuidado, com os sentimentos daquela mulher, era uma mera ferramenta de trabalho para aqueles homens. Mas Deus se importou com ela. Deus usou Paulo para alcançar, para libertar aquela mulher. A gente olha, recentemente tivemos esses eventos do carnaval, né? E eu fui ver aquele videozinho, que eu não gosto nem de ver as coisas de carnaval, mas fui ver aquele videozinho que foi muito divulgado de um pastor evangélico orando, né? Lá na Marquês de Sapucaí, para Deus abençoar o carnaval. Misericórdia, né, meus irmãos? Mas, enquanto eu via aquele vídeo, o que eu pude observar é que, eu não sei o contexto que aquelas coisas acontecem, mas pelo pouco de conhecimento que a gente tem, o que eu pude observar é que na pista ali, né, onde passam as escolas, estava cheio de mulheres vestidas de branco, com aqueles adornos, provavelmente eram mães de santo, consagrando o local para o evento que ia ter. A nossa tendência é olhar para essas pessoas, às vezes nós cristãos temos uma tendência de sentir um certo desprezo por elas, né? São pessoas que estão servindo ao diabo, são pessoas que estão fazendo mal. Não é que isso seja mentira, mas nós não podemos ter desprezo por elas. Nós precisamos ter amor por elas.
Nós precisamos ter compaixão por elas. Eu não estou dizendo que aquele pastor estava certo ao orar pedindo a Deus para abençoar o carnaval. Misericórdia, né, irmão? Isso aí, longe de estar certo. Mas eu estou dizendo é que nós não devemos orar para que Deus, né, traga juízo sobre aquele povo. Essa é a nossa oração, né? Lembra que um dia os discípulos andando com Jesus, Pedro falou, né? Quer que eu ore, Senhor, para que Deus mande fogo do céu para destruir eles? E Jesus falou com eles assim, não, tudo no seu tempo. Não é assim que funciona. Não é essa a nossa oração. Nós devemos clamar a Deus por graça e misericórdia. Assim como Deus alcançou aquela jovem possessa, Deus pode alcançar aqueles que estão escravizados pelo diabo nos dias de hoje. E uma terceira barreira, meus irmãos, que Deus quebra, é a barreira da rigidez e do dever. A vida daquele carcereiro, ele era um funcionário público consumido pelo trabalho. Qual que era a sua função? Guardar e cuidar daqueles presos. Ele era um romano. Certamente o seu coração era fiel ao Império Romano. Quando ele viu que tinha falhado no seu serviço, quando ele pensou que aqueles homens tinham fugido, ele quis tirar a própria vida. Ele entendeu que ele havia falhado na função da vida dele, que era honrar o Império Romano guardando aqueles soldados, aqueles presos ali. Deus quebrou isso do coração dele. Deus tirou o coração dele daquela devoção ao Império Romano e trouxe a ele para a realidade. Trouxe ele para a necessidade que ele tinha de ter um outro senhor na sua vida, que não era o imperador, que não era o império, que não era o seu serviço, a sua função, mas que era o Senhor de toda a glória. Deus usou a crise daquele homem para quebrar essa casca de autossuficiência que ele tinha, essa prisão que ele tinha pelo trabalho, e para trazê-lo para a sua presença. Um terceiro ponto ainda, para nós pensarmos sobre esse texto. O Evangelho traz salvação para aqueles que se arrependem. Lídia era uma mulher religiosa. Ela frequentava a reunião de oração. O texto diz que ela era temente a Deus. Mas ao ouvir a pregação, ao ouvir o evangelho ali da boca de Paulo, depois de ter o coração tocado por Deus, ela se arrependeu. O verso 15 diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Ela se entregou ao Senhor. Deus a alcançou. O evangelho traz salvação para aqueles que se arrependem. O carcereiro era um carrasco. Ele não buscava Deus. Era bem diferente de Lídia. Mas Deus também agiu com misericórdia na vida daquele homem. Deus causou um terremoto. Deus literalmente balançou a vida daquele homem, para que o coração dele fosse amolecido. Deus abriu os olhos daquele homem, e após aquela experiência turbulenta, de quase suicídio, pensa, irmãos, como o coração de uma pessoa tem que estar para querer tirar a própria vida. Já pensou você falhar lá no seu trabalho e querer tirar a própria vida? Isso mostra que o coração daquele homem estava muito preso naquilo que ele fazia. Deus o alcançou, Deus o libertou. Mais uma vez, quanto à jovem, a gente não pode dizer se ela foi salva, se ela se arrependeu. O texto não nos diz. Mas Deus agiu com graça e misericórdia na vida dela. E um quarto e último ponto que eu queria ver aqui com os irmãos. O Evangelho traz salvação para a nossa casa, para a nossa família. O texto nos mostra algo muito precioso. O Evangelho, raramente ele alcança uma pessoa e fica só nela. Raramente.
as histórias que nós conhecemos de pessoas alcançadas pelo Evangelho, ele tem um efeito que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele chama de efeito contágio. Ele diz que o Evangelho é contagioso. O Evangelho, ele alcança muito além do que um único coração, porque aquele coração contaminado, no bom sentido, pelo Evangelho, ele começa a transbordar esse Evangelho. E ele alcança pessoas. Quando Deus entra em um coração, ele geralmente pede a chave não apenas do coração daquela pessoa, mas da casa inteira. Irmãos, Lídia, por meio da fé dela, o Evangelho entrou na casa dela. Veja no verso 15, né? Depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aquela mulher, ela não só abriu as portas do seu coração para Cristo entrar, ela abriu sua casa para ser o QG, né? O quartel-general daqueles homens de Deus ali naquela cidade. Pensa como isso impactou a casa dela. O texto diz que ela e toda a sua casa foi batizada. Mesmo no contexto gentílico, mulher, naqueles dias, por mais que ela fosse uma mulher bem-sucedida, ela não era a senhora do seu lar. Então, o Evangelho na vida dela alcançou certamente o seu esposo, alcançou certamente os seus filhos, alcançou a sua casa, de forma que toda a sua casa se rendeu aos pés do Senhor. Lídia foi a primeira a crer, mas ela não guardou isso para ela. Ela não engavetou isso e foi um agente secreto na casa dela. Ela levou o Evangelho. Toda a sua casa creu, toda a sua casa foi batizada. Isso nos ensina, meus irmãos, que a nossa conversão, ela deve gerar na nossa casa esse ambiente propício à pregação do Evangelho. Será que a nossa conversão fez isso com a nossa casa? Será que nós temos aberto as portas não apenas do nosso coração, mas da nossa casa para Jesus entrar? Usando essas formas de expressão, né? Será que nós temos levado Jesus para dentro da nossa casa? Não está em nós o poder de converter nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, não está. Está no Senhor. Mas nós temos apresentado esse Deus dentro da nossa casa? Certamente Lídia fez isso, porque os da casa dela não iam lá para a beira do rio junto com ela. Então foi ela que levou o Evangelho, foi ela que levou a mensagem da salvação, e Deus agiu ali naquele lugar. Nós vemos ainda a mudança de caráter na vida daquele carcereiro. O carcereiro, ele não apenas ouviu uma promessa: crê e será salvo tu e sua casa. Ele levou aquilo para a casa dele. Ele levou aqueles homens para dentro da casa dele. O texto diz que ele limpou as feridas dele, que talvez ele mesmo tenha provocado, porque ele era um carrasco. Era a função dele. Aquele homem mudou completamente. Aqueles que ele guardava na prisão, ele guardou na sua casa, ele cuidou deles. E o texto também diz que a casa dele inteira foi batizada. Verso 33, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Todos os seus aqui é uma expressão de toda a sua casa, toda a sua parentela. Ele era o cabeça daquela casa. Mas, meus irmãos, a família dele certamente não foi batizada porque ele obrigou todo mundo a se batizar. A família dele foi batizada porque aquele evento que aconteceu com ele, aqueles homens que ele levou para sua casa, certamente apresentaram o Evangelho de Cristo, e corações foram transformados ali. Corações foram transformados.
O testemunho daquele homem mudou. O testemunho daquele homem certamente impactou aquela casa. Assim tem que ser conosco. Nosso testemunho precisa impactar aqueles que estão à nossa volta, meus irmãos. E há um princípio que a gente aprende aqui. Quando a gente lê esse texto, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa, a gente tem a tendência, eu mesmo já ouvi várias pregações falando que isso aqui é uma promessa, e quem tem promessa de Deus não morre sem ver a promessa se cumprida. Então que a gente pode ter a certeza e a garantia de que Deus vai salvar toda a nossa casa. Não é o que esse texto diz. O texto que está no livro de Atos é uma narrativa, está contando uma história. E o apóstolo Paulo disse isso para aquele homem. Quem estava na escola bíblica e hoje de manhã, né, vai se lembrar do que a gente falou pela manhã, que a gente precisa olhar para os textos bíblicos e entender o contexto daquela história, do que está sendo dito. Isso aqui, meus irmãos, não é necessariamente, entendam o que eu estou dizendo, não é necessariamente uma promessa para todo crente. Isso aqui foi algo que foi dito para aquele carcereiro, em resposta à pergunta que ele fez: o que eu faço para ser salvo? Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e vai ser salvo, não apenas você, mas a sua casa. Ele creu, assim como Paulo falou, e ele levou Paulo e Silas para dentro da casa dele. Paulo e Silas pregaram ali o evangelho e a casa daquele homem foi alcançada. Amém, glória a Deus. Para eu aplicar esse texto na minha vida, eu tenho que contextualizá-lo, meu irmão. E eu posso entender que isso aqui é um princípio bíblico. É um princípio. O que são princípios? Princípios não são necessariamente regras, vai acontecer assim. Mas são verdades das quais nós podemos aplicar a nossa fé. Eu posso olhar para esse texto e dizer: se Deus salvou a casa daquele carcereiro e Deus me salvou, eu posso levar essa salvação para dentro da minha casa. Eu posso pregar o evangelho. Eu posso levar homens de Deus para dentro da minha casa, para que assim a minha casa seja alcançada e pela graça de Deus os meus também sejam salvos. Percebe a diferença? É um princípio. Eu não posso obrigar a Deus a salvar a minha família. Ele é Deus, Ele conhece cada um, Ele conhece os seus. Mas é um princípio do qual eu posso me apropriar e usá-lo da maneira correta. Não é colocando Deus contra a parede para salvar a minha casa. É levando Deus para dentro da minha casa. É sendo um exemplo. É sendo um testemunho de vida transformada como aquele carcereiro foi. Não é salvação automática, mas é um privilégio de aliança. Quando nós entramos na aliança com Deus, a aliança de Deus com seu povo no Antigo Testamento era feita com toda a família. Mas mesmo aquela aliança do Antigo Testamento não garantia que todos eram salvos. Estava cheio de gente circuncidado que era ímpio. Assim é na nossa casa. Quando nós nos entregamos a Cristo, a nossa casa passa a fazer parte da promessa da aliança de Deus. Mas Deus vai tratar com cada um individualmente, dentro dessa aliança. Se você, meu irmão, é o único crente da sua família hoje, se você é o único crente dentro da sua casa hoje, você tem uma missão nas mãos. Sua casa pode sim ser salva pelo poder de Deus através da sua vida. Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele pode fazer isso. Você é o missionário que Deus plantou ali dentro da sua casa. E tantas histórias a gente ouve assim, né? Eu particularmente não conheço nenhuma história. Não conheço, irmãos. Talvez você conheça, não sei. Mas eu não conheço nenhuma história de uma família em que o evangelho entrou na vida de uma pessoa e morreu com aquela pessoa e mais ninguém da família se converteu. Eu não conheço. Agora, do outro lado eu conheço.
de uma família que não tinha ninguém crente. De repente, uma pessoa se converteu. Quando você olha 3, 4 gerações depois, está todo mundo. A história da minha avó, já falecida por parte de pai, é assim. Ela foi a primeira convertida de 10 irmãos. E na parte dos irmãos dela, poucos se converteram. Mas da relação dela com o seu esposo, que foi meu avô, e com os filhos dela, dos quais um é meu pai, que hoje está nos caminhos do Senhor também, foi massivo. Da família da minha avó, eu tenho tios pastores, eu tenho 2 tias que cantam para a glória de Deus, tem crente de todo, tem assembleiano, tem neopentecostal, tem tradicional, tem de tudo na minha família. O evangelho cresceu na minha casa, na minha família. Começou lá com a minha avó. Eu sou fruto, sou a 3ª geração aí de um evangelho que entrou. A minha mãe conheceu o evangelho por meio da minha avó. Minha mãe não era cristã, meu pai também não era. Quando a minha mãe se casou com meu pai, o relacionamento da minha mãe com a minha avó, a minha mãe se converteu. E meu pai veio a converter depois da minha avó já morta. Então, Deus trabalha na nossa casa, meus irmãos. Eu concluo. Deus não apenas salva pecadores, Ele sustenta os seus servos. No meio dessa história toda que nós falamos, 3 histórias do poder do Evangelho, eu acabei nem mencionando a experiência de Paulo, de Silas, de Lucas, que está relatando isso aqui, de Timóteo, que estava junto com eles. Eles passaram por todas essas experiências aqui, eles foram instrumentos de Deus para que o Evangelho fosse pregado. E eles tiveram momentos de alegria e momentos de dificuldade. Eles tiveram momentos pregando ali à beira do rio com aquelas mulheres, onde Lídia se converteu. E olha que alegria eles puderam experimentar, a ponto de serem constrangidos por Lídia, para irem para a casa delas. Então eles experimentaram isso, experimentaram o poder de Deus expulsando o demônio daquela mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. Mas a consequência disso foi o quê? Foram açoitados e presos. Mas na prisão, na prisão interior, ou seja, era um calabouço, era um lugar úmido, fechado, escuro. Ali eles continuaram louvando e confiando em Deus e puderam experimentar o milagre de Deus na vida deles. Deus abriu as portas da prisão e ainda levaram mais um de brinde a Cristo, o carcereiro. Puderam ver a conversão daquele carcereiro. É Deus que cuida, meus irmãos. É Deus que nos sustenta, nos momentos favoráveis ou nos momentos difíceis. É Deus que cuida de nós. É Deus que opera através de nós na conversão da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos. Nós podemos confiar e descansar em Deus enquanto fazemos a obra do nosso Deus. O Deus que visita a cidade de Filipos, nessas 3 histórias, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que quando você sair daqui e for para sua casa, Ele vai estar com você e Ele vai entrar na sua casa com você. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que visita a nossa casa. E Ele, Deus, não esperou que aquelas pessoas viessem a Ele. Ele enviou aqueles homens de Deus ali. Mais uma vez, eu insisto, você é um enviado de Deus para dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã, jovem, senhor, senhora, crianças, cada um de nós somos um enviado de Deus dentro das nossas casas. Deus foi ao encontro daquela empresária na beira do rio, foi ao encontro daquela jovem possessa, foi ao encontro daquele carcereiro.
O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16, ele nos diz que o evangelho, aquele do qual ele não se envergonha dele, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso nos traz 3 certezas, 3 aplicações muito diretas para as nossas vidas, meus irmãos. Eu gostaria que você saísse daqui com isso no coração nessa noite. Primeiro, ninguém está longe demais para Deus. Ninguém está tão distante de que Deus não possa alcançar. Nosso Deus é o Deus do impossível. O coração mais endurecido é nada. Deus quebra com facilidade quando Ele alcança. Se Deus alcançou aquele carcereiro, um homem endurecido pelo sistema, à beira do suicídio, Ele pode alcançar aquele seu familiar que hoje parece ter o coração de pedra, que não quer nem ouvir falar de Deus, que às vezes você até evita, não vou falar de Deus para ele não, porque toda vez que eu falo dá confusão na festa da família. Quem não tem um assim, né? A gente até evita falar porque dá confusão, o clima fica ruim. Deus pode alcançá-lo, ore por ele. Não subestime o terremoto que Deus pode fazer na vida dele. Segundo, a salvação é um convite à alegria. Salvação é um convite à alegria, meus irmãos. Observe que no relato aqui que nós lemos, o verso 34 termina com isso. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui é o carcereiro que ficou feliz, que levou Paulo, levou Silas para sua casa e reunido ficou extremamente alegre. Por quê? Porque a salvação chegou na sua casa. Porque os seus tinham entregado também as suas vidas a Cristo, assim como Ele o havia feito. O Evangelho não vem para nos impor um peso religioso, uma carga. Pelo contrário, nós somos convidados por Cristo a lançar sobre Ele o nosso fardo pesado e tomar o dele, que é leve. O Evangelho não vem para nos impor um peso, mas para nos dar alegria. Alegria que nem as prisões da nossa vida podem calar. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam alegres, cantando louvores a Deus. Assim precisamos ser, meus irmãos. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para encher o nosso coração dessa alegria que vem da certeza da nossa salvação. É isso que nos traz alegria. É isso que deve nos encher. Eu estou realizado na vida. Não interessa, eu tenho salvação? Se eu não tenho, se entristeça. Agora, se eu tenho, é isso que tem que me alegrar. Não tenho nada nessa vida, não tenho onde cair morto, mas eu tenho salvação? Tenho. É isso que enche o meu coração. Porque essa vida aqui é breve, vai passar. Mas a nossa eternidade com Cristo é o tesouro mais precioso que nós temos. E por último, você é o elo de Deus na sua casa. Onde você estiver, você é o elo de ligação entre Deus e aqueles que ainda não foram alcançados. Se a luz de Cristo brilhou para você, ela não foi acesa para ficar escondida. Não foi isso que Jesus falou? Que não se acende um farol para colocar ele escondido, mas coloca ele lá no alto da cidade. Não se acende uma lamparina para colocar ela debaixo da mesa, mas para colocar no ponto mais destacado da sala para iluminar a casa toda. Você tem a luz de Deus, então brilhe onde você estiver. Mas não é para brilhar de fazer sucesso, como dizem os coaches, não. É brilhar essa luz, é refletir. Lembrem-se, nós não somos o sol,
que tem luz própria. Nós somos igual a lua, né? Se não tiver sol, não tem lua que brilhe. Não tem. Nós refletimos a luz de Cristo. Irmãos, não saia daqui hoje apenas com essas 3 histórias. Saia daqui hoje com a convicção que o mesmo Jesus que transformou aquela cidade, porque além de entrar naquelas famílias, ele mexeu com a cidade, né? Olha a convulsão que foi quando o espírito daquela mulher foi expulso. O mesmo Deus está presente aqui, pronto para abrir corações, para quebrar correntes, para restaurar famílias. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa não é apenas uma frase de registro histórico, é o convite de Deus para mim e para você nessa noite. Amém? Vamos orar? Vamos orar pela nossa casa? Eu te convido a se colocar de pé. Te convido a trazer à mente esse parente que você não quer nem falar de Jesus para ele. Aqueles que têm tido aversão ao Evangelho, traz ele à mente e interceda por ele nesse momento. Senhor, nós lemos a Tua Palavra, pudemos aprender dela nessa noite, 3 histórias onde o poder do Evangelho se manifestou, em 2 delas salvando famílias inteiras. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso, Pai. E nós cremos que o Senhor pode usar as circunstâncias mais diversas para alcançar corações. Nós cremos nisso, Senhor. E por isso nessa noite nós queremos orar, rogando ao Senhor por aqueles da nossa casa. Aqueles que precisam do Teu Evangelho, assim como nós precisamos. Que eles possam alcançar a mesma graça que temos alcançado, receber o mesmo favor que temos recebido e experimentar o amor do Senhor em suas vidas. Abre, Senhor, o coração deles, assim como o Senhor fez com Lídia. Abala, Senhor, a vida deles, assim como o Senhor fez com aquele carcereiro. Liberta o Senhor das garras da escravidão do inimigo, assim como o Senhor fez com a vida daquela jovem. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos, nós não temos esse poder. Mas nós pedimos que pela sua graça e misericórdia, o Senhor nos use como ferramentas, instrumentos de graça, para levar o Teu Evangelho para nossas casas, para sermos canal de bênção do Senhor, para sermos aqueles que transformam o ambiente quando chegamos. Usa-nos, Senhor, nesse sentido. Fortalece os nossos corações, para que possamos, assim como Paulo e Silas, louvar ao Senhor até nos momentos de extrema aflição, e que isso sirva de exemplo, de testemunho para aqueles que estão à nossa volta. E assim o Teu nome cresça, e assim o Teu Evangelho avance, o Teu reino possa alcançar mais e mais pessoas, que a nossa família seja salva para a glória do Senhor, e que nós possamos experimentar isso. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Agora sim podem se assentar. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.